Eu tava ontem vendo uma parte de uma palestra de um cara chamado de Michael Pollan. Esse cara, ele é um americano jornalista e parece que ele dedicou muitas décadas aí da sua vida, tá gravando, tá? Muitas décadas da sua vida escrevendo, pesquisando, pessoal, sobre como os alimentos ultraprocessados eles foram inseridos na nossa vida e como ele prejudica, né, a nossa saúde. Então, eu tava vendo esse vídeo, essa parte dessa palestra, e como, querendo ou não, a gente conversa muito aqui sobre dieta anti-inflamatória, microbiota intestinal, tem tudo a ver com isso, né, ultraprocessado. E eu pensei aqui em trazer um pouco da perspectiva que eu assisti esse vídeo, e você vai ver que faz muito sentido, né, as palavras que ele alguns pensamentos que ele vem trazendo. Algumas reflexões sobre, cara, o que está acontecendo com a gente? Por que que a gente está comendo ruim? Como é que esse negócio começou na nossa vida? Isso explica parte ou parte não, isso explica praticamente tudo sobre como e o porquê os nossos hábitos alimentares estão tão ruins e por que que a gente está adoecendo, né? Existe uma forte associação com várias doenças hoje modernas com a dieta, né, com a alimentação. Então, o nome dessa palestra tá lá em inglês, não lembro agora como é que é em inglês, mas traduzindo em português eu tô aqui com o resumo que eu fiz, tá? Senão se eu ficar olhando aqui pra baixo, vocês sabem por que que eu tô olhando. Que é como cozinhar vai mudar a sua vida. Aí eu já vou trazer logo um ponto inicial pra ti. Parece que não basta só escolher, velho, é aquela coisa óbvia que a gente esquece no dia a dia. Sabe aquelas coisas óbvias que são importantes, mas, tipo, a gente esquece? Tipo, beber algo importante. Aí precisa alguém vir e falar pra ti, ó, beber água é importante, só que tu já sabe disso. Então, a coisa óbvia que ele fala é, além de escolher alimentos saudáveis, que são sim anti-inflamatórios, que a gente conversa muito aqui no canal sobre alguns, né, sobre isso, o jeito que você cozinha esse alimento literalmente faz toda a diferença. Aí eu vou dar aqui um exemplo, eu pensei aqui um exemplo bem simples para tu entender isso. É muito diferente, por exemplo, a batata. Não tem a batata, né? Que é um alimento que é uma comida de verdade, uma raiz, né? Batata é uma raiz, né? O cara vai lá, planta. É muito diferente uma batata que é comida de verdade, mas ela é levada lá para o McDonald's. Muitas coisas acontecem lá que nem a gente sabe isso direito. Inclusive, isso é outra crítica que ele faz. Ele escreveu 4 livros, esse cara. Inclusive, eu vou até comprar o primeiro livro, que eu acho que é o Dilema do Onívoro, o nome. E ele fala assim que antes a gente sabia de onde é que a nossa comida vinha. Não. Ou vinha da terra, ou vinha dos animais. Então a gente sabia. Hoje a gente não sabe. Muitos alimentos que hoje estão em nossas vidas, a gente não sabe ao certo como é que esse negócio foi feito e de onde é que ele veio, entendeu? Então, só por isso já é muito preocupante. Entende? E não sabe, velho, por que que aquela batata do McDonald's é diferente da que eu faço em casa, que é esse ponto que eu ia falar. É a mesma comida de verdade que a batata. Claro que existem espécies diferentes de batata, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar aqui é uma comida de verdade. Mas essa aqui consegue ser não saudável e piora muito a saúde. E a que eu faço na minha casa, que eu faço aqui, por exemplo, vez outra, eu pego a batata, eu fatio, boto azeite, orégano, um pouquinho de sal e boto na airfryer. E essa aqui é saudável, entendeu? Então por que que é a mesma batata, né? Mas por que que uma não é saudável e por que que a outra é? Aí entra exatamente no tema central dessa palestra, que é, não basta apenas escolher o alimento certo, o modo que você prepara ele vai fazer uma grande diferença. Eu tô tentando aqui agora lembrar vários exemplos, mas tem um monte aí. Mas esse eu acho que foi o exemplo mais fácil. Então você pode pegar um alimento saudável e estragar ele no sentido de avacalhar mesmo, né? Colocar muito óleo, colocar muito açúcar, que é o que a gente faz em casa, inclusive.
E a gente tá tão viciado nesse paladar, que a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores. Nosso paladar tá tão viciado nessa dopamina rápida que os ultraprocessados nos dão, que a gente até em casa quer meio que replicar um ultraprocessado em casa. Olha só que coisa doida, velho. Entendeu? Então, por isso que ele fala, né? O nome da palestra aqui, que é Cozinhar vai mudar a sua vida. Então, o modo de cozinhar é tão ou mais importante, ou igualmente importante, eu acho que eu diria assim, do que tu escolher os alimentos certos, tá bom? Estão fazendo aqui já a zoada aqui de obra. Na hora que eu vou gravar vídeo é sempre assim. Espero que não atrapalhe, mas vamos lá. Aí ele começa a falar aqui, pessoal, sobre um processo de plano de desmantelo da comida caseira. Então ele vai explicando historicamente eventos que talvez foram feitos de forma consciente ou não. Eu acho muito consciente, inclusive. Mas também não, tem coisas na vida que a gente não tem controle, que as coisas vão acontecendo e um sistema implantado, sei lá. Então ele vai falar sobre alguns eventos que fizeram esse desmantelo dessa cultura de cozinhar em casa. Primeiro ponto, ele começa falando sobre que na segunda metade do século XX, ali, após a Segunda Guerra Mundial, 1950, 60, 70, ocorreu o boom da indústria alimentar, onde eles produziram muitos alimentos processados. Isso depois foi piorando nas outras décadas, foram se criando os ultraprocessados, que são 1000 vezes piores do que os processados. Mas enfim, então a indústria começou, né? A produzir em maior quantidade, tinha que alimentar mais pessoas, tinha que disponibilizar alimento. Então começou mais ou menos aí a mudar a nossa dieta. Antes a gente só comia comida de mais comida de verdade e começou a aparecer essas oportunidades e tudo mais. Aí o ponto 2 é que a gente começou a entrar na era da industrialização também, né? A era não, começou a entrar não, a gente já estava na era da industrialização, só que isso foi se aprimorando. Economicamente as coisas foram mudando, as mulheres que normalmente cozinham passaram a sair de suas casas para também trabalhar e ambos, esposo e esposa, trabalhar para tentar sobreviver, trazer uma vida melhor para os seus filhos, enfim. Então essa figura feminina que antes ficava, né, tinha essa, digamos, esse papel fundamental em cozinhar, em trazer saúde para sua família através da alimentação, dos preparos, foi se perdendo também. Eu não sou a mulher mais gosto de cozinhar, eu dou maior valor. Aqui em casa, eu, por exemplo, eu cozinho mais do que a minha esposa. Mas de fato, né, a maior parte, hoje em dia, eu não sei como é que tá não, mas eu conheço também vários homens que gostam de cozinhar, mas antigamente realmente eram mais as mulheres. Então, começa essa divisão de tarefas, né? Homem e mulher começam eu não vou cozinhar hoje, tu vai hoje cozinhar, eu não, agora é tua vez, enfim. Então, antes aí tinha uma pessoa própria para isso, e cozinhava, preparava lá os legumes, lavava, cortava tudo bem picadinho, pegava as frutas, picava e tudo mais, preparava o arroz, o feijão e essa figura sumiu. Baseado nisso, chegou essa questão, aí veio o que ele chama de, tipo, o feminismo apareceu, que eu não sei os nomes históricos da coisa. Muito bem. E o feminismo endossou ainda mais isso, o empoderamento feminino e tudo mais. Agora você tem que trabalhar, você precisa, você não é para ser sustentado por homens. Você pode tudo, essas coisas aí. Então isso acabou acontecendo. Cada vez mais as mulheres foram se distanciando, essa divisão de papéis que eu te falei. E por fim a indústria viu isso e olha só, velho, tô enxergando uma oportunidade aí no meio. Aí eles começaram a lançar campanhas publicitárias, a indústria alimentar, ele até cita uma que eu achei essa assim, velho, genial, mas para o lado mal da coisa, né? No lado mal no sentido de pensar nos seus próprios interesses, né? A indústria em vender apenas, mesmo que sejam alimentos ruins de baixa qualidade. Nem aí, só quer saber do dinheiro entrando. Onde eles começaram a indústria alimentar a implantar, né, outdoors pelos lugares aí do mundo e tal,
onde eles botavam a imagem de um balde com várias coxas de frango que a galera frita, né, em fast food, e tinha escrito assim, libertação das mulheres. Então, olha só, os caras nem estavam preocupados de verdade com essa pauta, os caras só queriam vender, entendeu aí? E a partir disso, começou a nossa vida moderna, correria, todo mundo tendo que trabalhar, 8 horas de trabalho diário ou mais, deslocamento, 2, 3 horas de ônibus. Enfim, as coisas começaram a mudar e realmente os ultraprocessados ganharam espaço. É como se a gente tivesse terceirizado a pessoa, vou chamar assim, mas não é bem uma pessoa, quer dizer, são pessoas, né, que seria a indústria. A gente terceirizou as pessoas que estão cozinhando pra gente. Só que essas pessoas, e agora eu vou chamar de indústria, que estão cozinhando pra gente, eles cozinham de uma forma que é muito provável que a gente não faria na nossa casa. É uma forma absurda de colocar muito açúcar nas coisas, açúcar refinado, colocar muita farinha de trigo nas coisas, colocar muita gordura nas coisas, nesses alimentos, nessas preparações. Muito sal, muitos aditivos, adoçantes, emulsificantes, corantes, estabilizantes, um monte de coisa. A gente nem tem acesso em casa, muitas dessas coisas aí, entendeu? Então o modo que eles preparam esses alimentos mais ultraprocessados é completamente diferente do que a gente prepararia. Provavelmente se a gente tivesse acesso e pudesse entrar aí nessas fábricas, eu acho que a gente ficaria tão horrorizado que a gente nem comeria mais. A gente só acaba ainda comendo por conta desse vício. Aí eu quero aqui abrir um pequeno parênteses no vídeo. Existem duas vertentes da nutrição. Um acredita que existe um vício e outros que acreditam que açúcar não vicia. Não quero entrar nesse mérito. Mas provavelmente pode aparecer aqui algum nutricionista e, enfim, acha que eu tô de um dos lados. Eu não tô bem muito posicionado assim, mas eu acredito que sim, apesar de não ser, né, do açúcar, dos ultraprocessados, talvez não terem o mesmo impacto de um vício que é uma bebida alcoólica, uma droga e tudo mais. Querendo ou não, a gente sabe que esses alimentos, essas substâncias, como açúcar refinado, elas conseguem acessar áreas no nosso cérebro que são áreas comuns a esses outros vícios mais sérios, entendeu? Então eu acredito nisso, que eu já li tudo sobre isso, já vi as coisas, enfim. Então volta aqui pro vídeo agora, tá bom? Porque eu tava falando sobre vício. Então a gente meio que tá viciado nisso e, enfim, eu até acabei me perdendo aqui, mas a gente terceirizou e a gente só continua comendo esses alimentos, mesmo que eles não sejam saudáveis, porque eles são, entre aspas, viciantes de verdade. Né? Viciantes nesse sentido, a gente é tão saboroso, é tanta dopamina sendo liberada, a gente não consegue facilmente se desapegar disso e também tem as questões de facilidade exatamente por esse estilo de vida moderno. Então, quando eu já li também trabalhos sobre isso e alguns livros falando sobre isso, é impressionante o gráfico que é gerado. A partir do momento que a gente vai deixando de comer comida de verdade, a gente vai deixando de cozinhar, deixando de comer comida caseira, fruta, legume, essas coisas que eu sempre falo aqui, né? A gente vai despencando e a gente vai, ao mesmo tempo, inverso, né? A gente vai diminuindo o consumo de comidas mais caseiras e comida de verdade, a gente vai aumentando o consumo de ultraprocessados. E uma outra curva acompanha esse aumento dos ultraprocessados, que é a curva das doenças crônicas não transmissíveis. Existe uma associação muito forte entre dieta e esse tipo de doença, né, que são as doenças crônicas. Essas doenças crônicas, elas são multifatoriais. São essas doenças que fazem parte da nossa vida moderna, que é o quê? Essas intestinais que eu falo para vocês. Começam com a disbiose, e a gente sabe que o problema do ultraprocessado, o problema da comida, eu tava até pensando nisso antes de gravar o vídeo. O problema
que a gente fala assim, ah, esse alimento inflama. Beleza, tem alimentos que realmente podem desencadear respostas de inflamação. Porém, eu vou tentar explicar isso. Porém, velho, é assim, ó, tá aqui o alimento ultraprocessado, tá aqui a inflamação, tá bom? Esse alimento, ele consegue sim causar essa inflamação, mas normalmente isso aqui acontece não de forma direta. Existe um negócio no meio chamado de microbiota intestinal, que são essas bactérias que moram no nosso intestino. Então, esse alimento ultraprocessado, ele modifica essa microbiota intestinal, deixa ela em estado de desbiose. E quando a microbiota intestinal ela entra nesse estado, aí sim ela meio que serve como um gatilho responsável por ativar a inflamação no nosso intestino e, consequentemente, também no nosso corpo, entendeu? Então, se eu pudesse organizar o pensamento de como é que acontece, é assim: tem uma causa, ou melhor, tem uma causa que leva esse evento, mas entre a causa e o evento tem esse negócio aqui, que a gente chama de microbiota. É por isso que eu leio muito sobre isso e eu gosto de estar aqui trazendo conhecimentos para ti sobre isso. Então, esses alimentos ultraprocessados, como eles modificam essa microbiota intestinal, isso gera uma resposta de inflamação, e a inflamação aqui é interessante, que não é aquela inflamação parecida com febre, sabe? Que a gente chama de inflamação aguda. Aquela inflamação que acontece rápido, ela é intensa, você, né, sente febre, se sente mal, aí você precisa tomar um remédio para baixar essa febre. Não é essa inflamação, é uma inflamação silenciosa e que de baixo grau, onde o nosso corpo não percebe, tá bom? Então a gente pode passar décadas, anos assim, com inflamação subclínica, que a gente chama isso, ou inflamação crônica de baixo grau. Mas essa inflamação crônica de baixo grau, ela tá todo dia lá assim, ó, tuc, ativando, né, um processo de adoecimento, digamos assim. Tipo uma doença no intestino. Tá todo dia lá, ó. Imagina que a inflamação comum, que é essa que causa febre, é como se fosse uma torneira ligada, sabe? Imagina tu pega assim na tua casa e liga uma torneira, eu inventei isso aqui agora. Liga uma torneira assim no máximo durante 1 hora. Vai causar um destroço, né? Não assim, tu vai gastar muita água, energia, a conta d'água da tua casa provavelmente vai vir alta, tu vai estar desperdiçando muita água. Só que depois de 1 hora ela para. Já essa inflamação crônica subclínica que é causada pelos ultraprocessados que pioram a microbiota isso ajuda nessa ativação dessa inflamação, é como se fosse, ao invés de uma torneira, é uma gota que cai uma vez por minuto durante 10 anos. Imagina o destroço que isso não faz. Cada minuto tá lá caindo uma gota. Não fiz nem as contas para saber em um dia quanto é que isso aí daria. Mas tá entendendo aí? Então, em 1 hora seriam 60 gotas, não é isso? E agora imagine em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos. Então, todo dia essa inflamação tá lá, batendo ponto. E chega uma hora que o corpo não aguenta e você desencadeia uma doença. Aí vem as doenças crônicas não transmissíveis, que tem como característica a presença dessa inflamação. Aí vem a obesidade, vem o diabetes, a hipertensão, problemas cardiovasculares, problemas cerebrais, problemas de doenças autoimunes, que é muito comum também no intestino. Entendeu? Então, olha só, tudo começou com ultraprocessado, que tem esses ingredientes, que foi cozinhado dessa forma péssima, que mudou a nossa microbiota intestinal, que causou essa inflamação silenciosa que tá todo dia lá batendo ponto, e causou as doenças que hoje o mundo sofre, digamos assim. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Eu escrevi aqui, ponto 1 e ponto 2, para a gente tentar. Não é fácil de chegar a uma solução para isso. Se fosse, eu acho que alguém já teria ganhado aí algum tipo de premiação por isso. Mas o que é que a gente pode fazer? O primeiro ponto é aquele que eu falei, sempre falo para ti aqui em alguns vídeos sobre dieta anti-inflamatória, e é voltar a comer na medida do possível comida de verdade. Na medida do possível deixar de lado esses ultraprocessados.
desmamando pelo menos um por vez. Elimina um. Se acostuma, depois elimina outro. Vez ou outra tu vai comer um mesmo. É meio complicado. Isso acontece comigo, acontece com um monte de nutricionista que ninguém tem coragem de falar muitas vezes. Vez ou outra tu vai comer um, mas que na maior parte da tua vida, a partir do momento que tu decida isso, você coma mais sempre comida de verdade. Tipo, é uma equação que tu tem sempre que equilibrar para o lado da comida de verdade. E bem pouco, tá? Essa comida ultraprocessada. Então, o primeiro movimento é esse, é comer comida de verdade. Escolher fruta, legume e tudo mais. Isso vai te levar ao ponto 2, que é passar mais tempo cozinhando. Eu sei que é meio difícil dar esse tipo de conselho, é difícil até pra mim. Eu trabalho, inclusive, na maior parte dos meus dias home office. Eu não quero ser aquele cara que vem aqui e fica dando conselho, desculpa a palavra, usando. Não vou usar essa palavra, não. Palavrão, não sou de falar palavrão, porque aqui eu vou falar besteira, né? Mas enfim. Mas o cara, eu não quero ser aquele cara que fica aqui ditando regras pela regra. Eu gosto sempre de pensar na circunstância, porque é fácil sair dando conselho aí. Oxe, é muito fácil. Sair dando conselhos, especialmente conselhos que tu mesmo não faz. Eu não gosto de ser assim, entendeu? Eu não gosto de ser hipócrita. Apesar de saber que eu sou hipócrita, porque eu sou ser humano, sou falho. Mas eu tento diminuir isso na minha vida. Eu não quero ser um hipócrita. Mas enfim. Então é um conselho meio complicado, mas como é que eu faço isso hoje na minha vida e talvez te ajude? Como eu que cozinho normalmente aqui na minha casa, porque eu trabalho aqui, né, home office, fazendo as consultorias, fazendo esses vídeos, estudando, isso também é trabalho pra mim. Eu tiro um dia na semana pra preparar as coisas. Então eu vou no supermercado no domingo, por exemplo, que é o que geralmente isso acontece. Compro as frutas, já deixo tudo cortado. Tá. Tudo dentro de pote. Aqui, ó, na semana eu só vou nem descascar, só vou pegar ali, já tá cortadinho, armazenado e vou comer. E os alimentos também, eu pego o frango, já tempero, já deixo tudo temperado ali. Pego um arroz, já faço ali um arroz. Penso em legumes que são fáceis de comer, jerimum. Eu adoro jerimum. Excelente fonte de fibra, faz bem pra microbiota. Eu pego o jerimum que em 10, 15 minutos cozinha, joga ali na água fervendo, tá entendendo? Então eu tento cozinhar dessa maneira, né? Eu não tenho tempo e talvez nem vocação pra ficar na cozinha cozinhando. Também não tô falando que você precisa ser isso, você não precisa ser um MasterChef. Isso é um outro erro também. A gente acha, eu não sei cozinhar. Cara, tu sabe cozinhar. Tu não é um MasterChef e nem precisa ser, mas tu sabe cozinhar, é muito provável. Se tu não sabe, o YouTube tá aqui pra te ajudar. Ou o ChatGPT. Mas enfim. Então não tô pedindo pra tu ser um MasterChef, não tô pedindo pra tu gastar 1 hora da tua vida todo dia cozinhando, não é isso. Mas tu tem que cozinhar, porque cozinhar quanto mais tu tá cozinhando, tu tá tendo a plena certeza de que você tá comendo comida de verdade de maneira saudável. Entendeu? Então você, em teoria, tem menos doença, tem uma microbiota intestinal mais saudável, tem um intestino mais saudável. Eu tô pedindo pra tu pensar como é que tu pode fazer isso de uma forma que se encaixe no teu cotidiano. A minha é assim, tirar um dia na semana ou dois, sábado e domingo, pra deixar o máximo de coisas preparadas pra semana. Certo? Então, o nosso trabalho aqui para comer de forma mais notificação aqui, espere. Nosso trabalho aqui para comer de uma forma mais anti-inflamatória é o quê? Comer comida de verdade, escolher esses alimentos e cozinhar, preparar eles de uma forma também saudável. Certo? Então o recado de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro para ti essa mensagem. Espero que tenha te ajudado, abrido aí tua percepção sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida ou quiser colocar um comentário aqui abaixo, fica à vontade que eu estarei conversando contigo e até a próxima.